Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Um domingo gostoso, aqui na minha região friozinho, amanheceu bem geladinho, não faço ideia de quantos graus, mas eu acho que deve estar uns 7, 8 graus agora, talvez um pouquinho mais. Dia bem gostoso, vamos aguardar as pessoas acharem a nossa live, já tem gente entrando. Muito obrigado. A esposa daqui Oi, do pessoal. lado. Bom dia. Bom dia a Vamos todos. tomar um café? Vamos tomar um cafezinho, porque ontem foi festa junina dos filhos. A Rafaela foi dançar na escola e a gente acabou indo, acabou deitando um pouquinho mais tarde, acordou um pouquinho mais tarde também. Então estamos aqui para fazer a nossa live. Tá? Vamos esperar um pouquinho, a Ju vai trazer um cafezinho, vai dar bom dia para vocês também. É um domingo gostoso, é domingo dos dias dos namorados. Aqui tá minha eterna namorada, minha esposa. E a gente vai fazer uma live bem gostosa, tá? Eu escolhi um tema interessante. A gente colocou o nome de Casal Perfeito. Deixa eu pôr os cachorros pro fundo. E vocês vão entender o porquê que eu chamei de Casal Perfeito, tá? E eu vou tentar explicar para vocês o que eu considero... Bom dia. Bom dia, bom dia. O que eu considero um casal perfeito. Nossa, que silêncio que tá na casa. Tá quietinho, parece que a cidade todinha tá dormindo na cidade. Nem carro não passa na rua. Passa na rua. Então é um dia ideal pra gente conversar. A Ju vai ver se ela consegue compartilhar pra gente. Que eu esqueço de fazer isso, ela fica brava comigo. Deixa eu pegar meu Lógico, óculos. com toda razão. Então é o seguinte, a gente vai falar sobre cultivo de orquídeas. E o tema hoje é casal perfeito. Mas, Márcio, o que casal tem a ver com orquídea? Eu vou explicar para vocês verem a grande dificuldade que existe para formar um casal. A gente não faz ideia, quando a gente coloca casal perfeito, como é difícil a gente chegar a essa combinação. Por quê? Porque quando você fala em casal, você fala em duas coisas. Não é uma coisa, são duas. E você vai ter que combinar essas duas coisas. E sempre você vai ter que procurar, para formar um casal perfeito, é você combinar duas coisas que não se combinam. Mas combinação perfeita não é aquela que combina perfeitamente? Na minha opinião, não. Na minha opinião, casal perfeito é aquelas coisas que se complementam, que são diferentes, porém, uma auxilia a outra. Não é legal? Eu vou começar por essa plantinha, tá? Alguns de vocês conhecem, tá? É uma plantinha bem bacana. Ionops. Uma Ionops. Florzinha delicada, pequenininha, muito bonita. Ela tá com a gente já há alguns anos. Vocês veem que ela está aqui, ó, colocadinha num nó de pinho, apenas colocada, somente isso, tá? Encostadinho. Encostadinha. Eu digo que aqui se formou um casal, um nó de pinho e uma planta. E formou um casal perfeito. Por quê? Porque essa Ionops é uma planta que gosta de lugares mais secos, uma madeira mais dura. Ela não gosta de um esfagno, de um substrato, ela gosta de estar com todas as raízes para fora. Aí vocês vão ver, até interessante, ela tem, tá vendo, ó? Alguns pontos que você vai procurar, ela está enraizando. Tem um pontinho aqui, aí você procura e fala, ué, mas ela parece que não enraizou muito no substrato. Mas olha que interessante, ela está toda enraizada para cima, bem enraizada. Então, ela se adaptou perfeitamente ao substrato que foi colocado para ela. Ela se enraizou embaixo, travou, foi presa, formou um casal perfeito.
Então, no cultivo de orquídea, existe esse segredo. Quando você vai começar a cultivar, você tem que fazer algumas escolhas e você tem que montar o casal, tá? Então, a primeira ideia que você tem é que você tem que sempre combinar as coisas. Aí você vai combinar de novo. Eu trouxe outra bonitinha aqui, ó. Plantinha linda. Eu, quando faço live, pessoal, eu gosto de pegar as plantas da minha casa. E eu vou explicar para vocês por quê. Essa planta tá com a gente, Ju, uns 4 anos. Ah, tem. Tá? No mínimo 4 Deixa o anos. pessoal compartilhar a live, amor. A Ju tá deles. pedindo para vocês compartilhar a nossa live, essa live que nós estamos agora, no seu perfil. Não precisa compartilhar em grupo, não precisa compartilhar em página. No seu perfil é suficiente. Compartilha porque seus amigos vão ver e vão vir assistir a gente, tá? A Ju tem mais audiência que eu, mas não tem problema. Se eu pôr ela para falar aqui, eu não falo. Então, ou eu falo ou ela fala. Mas vai dar bastante gente. Então, é uma... Fimatidium tilandioides. Repete lá, amor. Fimatidium tilandioides. Ela fala melhor do que eu. Essa plantinha está com a gente há bastante tempo. Isso significa que aqui formou-se um casal perfeito. Ou seja, a planta gostou muito do local que ela foi colocada. Aqui, na verdade, o casal ele tem mais um ingrediente. Então, eu tenho o cachepozinho de madeira. Eu tenho lá embaixo o esfagno. E eu tenho a planta. Sobre o esfagno, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver, nasceu um musgo. Então aqui o casal virou uma família, certo? Foi feita a escolha e aí ela formou uma família. Por quê? Porque se você escolher bem o casal, a planta e o cachepô, as outras coisas complementam e formam a família, formam a base, onde a planta vai se fixar e vai prosperar. Então, por que eu gosto de trazer a planta da minha casa? Porque ela está aqui, sendo cultivada por mim, pela minha esposa, já há bastante tempo. Então, eu consigo mostrar uma planta em condições reais. É fácil a gente fazer um cultivo, falar de uma planta maravilhosa. Eu passo num orquidário, escolho uma planta bonita, certo? Pego lá o exemplar mais bonito que tem do produtor e venho fazer uma live dizendo que a planta está maravilhosa, porque isso, porque aquilo. Não, eu gosto de mostrar aquilo que está aqui em casa há bastante tempo. Algumas delas não ficam tão bonitas, vocês conhecem as nossas plantas. Às vezes dá um ácaro, às vezes pega uma cachonilha, às vezes pega um dia frio, às vezes acontece alguma coisa e aí ela não fica tão bonita. Mas ela está ali, se mantendo, vivendo e a gente está aprendendo com ela. Então, tá lá, mais uma planta bonitinha. Essa é linda. Essa planta é linda, minha gente. Ela gosta de bastante umidade. Ela casou com a umidade. Ela casou, exatamente. Então, e ela tá num lugar lá onde ela fica pertinho de um monte de plantinha e fica um ambiente muito úmido, agradável para ela. Bom, minha gente. Aí você fala, mas Márcio, é sempre assim? Não, não é sempre assim. Mas a ideia é que você saiba, aqui ó, outra plantinha. Olha que plantinha mais linda. Ju, que plantinha que é essa? Ajuda nós. É o Bulbophyllum lindleyanum. Ele é maravilhoso, realmente. Dá uma flor maravilhosa. Com ele, ó. Aqui também, tá vendo? Barba de velho. Foi escolhido o tipo... Foi feito o casalzinho, certo? O lequinho com a planta. Como ela é um bulbophyllum, ela gosta de mais umidade. Igual a tilandízia lá. Como é que é? Fimatidium. Então foi colocado um pouquinho de esfagno atrás. Aí veio uma barbinha de velho junto. Esse aí foi passarinho, barba de velho, não fui eu. O passarinho colocou aqui, tirou de um lado, puxou pro outro, pegou, tá aí, ó. Olha que planta bonita. Ela floresce, ela sobrevive muito bem aqui. Por quê? Porque foi uma escolha bem feita. Foi um casal perfeito.
tá? Onde você colocou a umidade que ela precisa, você colocou a ventilação de que ela precisa, você coloca ela num ambiente ideal, formando a família onde a planta vem. Por que eu falo que o casal, a escolha do casal, ela tem que ser bem feita? Por quê? Porque é a base. O casal estando bem escolhido, os outros ingredientes da família vão saindo bem, vão se portando bem. Eles têm a base sólida, tá? Então, sempre que você for fazer o cultivo das suas plantas, eu quero que você observe isso. Você vai, ao longo do tempo, você vai aprendendo a fazer isso. Tá aqui, ó, outra plantinha. Ah, meu Deus do céu. Coela Belus. É o nominho dela. Tá aqui, pessoal. A Ju escolheu o quê? Ela colocou um cachepô de peroba com substrato casca de pinos, carvão tradicional. E tá aqui a plantinha foi plantada aqui. Olha lá, pessoal. 1, 2, 3, 4 brotinhos novos. Brotinho, frente nova, eu não sei como é que eu chamaria aqui. Mas são 4 frentes novas dessa planta. Ela tinha 2 bulbos sadios, 3 bulbos, estão nascendo mais 4. Então é uma planta que se adaptou bem aqui. Ela era uma plantinha que foi plantada recentemente aqui, ó. Ela pegou um pouquinho mais de sol, machucou, e aí foi cortado as pontinhas e tá aqui a maravilha. Então, veja bem, por que a combinação ficou bacana? Porque essa planta se adaptou bem a esse substrato. Não ficou muita umidade, porque o substrato é de tamanho médio e tem todo o cachepô para vazar. Com certeza ela se deu muito bem aqui. Novamente, um casal perfeito. O casal aqui tá o substrato com o cachepô e o conjunto com a planta. Formou aí a nossa combinação perfeita de planta. Então, o que a gente gosta de mostrar? É que se você observar a sua planta, entender do que ela gosta. Dá essa aí pra mim, amor. Não. Ah, dá essa aí que você tá, aquela lá. Se você entende... É um antúrio, tá? Isso é um antúrio. É. Ah lá, pessoal, ó. Isso é um antúrio. Muitas vezes, as pessoas querem fazer uma coisa que na natureza não seria ideal. Por quê? O antúrio é uma planta de terra. Então não adianta eu pegar o antúrio e plantar ele num substrato. Não vou fazer um casal perfeito, certo? Por quê? Porque esta planta, ela necessita da terra. Aí sim, eu tenho que pegar um vaso, colocar a terra que ela gosta, o substrato que ela gosta e plantar. Então, é diferente. Você tem que saber, entender o mínimo possível para fazer a escolha do casal perfeito, tá? Se você não sabe fazer essa escolha, o que você vai fazer? Você vai levar a planta para sua casa, vai manter aquilo que veio, que o produtor tinha. Você corre o risco de pegar um produtor de uma região ou muito seca ou muito úmida, muito diferente da sua e não se adaptar bem na sua. Então, por isso que você tem que observar para fazer as suas escolhas. A partir do momento que você aprende a fazer a escolha, as suas plantas vão ficar cada vez mais bonitas. Eu uso exemplo sim. Aqui na minha casa vem a equipe da dengue. A equipe não, a mulher da dengue. Só que a equipe da dengue é sempre a mesma pessoa. Porque a senhora que vem aqui, elas vêm numa turma, mas é só ela que vem aqui. Ela descobriu a nossa casa, então ela sempre vem aqui. Peraí, gente. Deixa eu guardar os cachorrinhos. Os cachorrinhos lá te acabam incomodando. Espera um pouquinho, pessoal, que os cachorrinhos estão aqui na frente, qualquer movimento eles ficam todos agitados. Mas vou continuar a história. Então, ela essa semana veio aqui e eu estava lá no fundo. E aí ela olhou, aí puxou conversa comigo, tal. Ela falou, mas as plantas aqui são muito bonitas. O que o senhor faz? Eu
Falei, a gente cultiva e tal, e eu uso um adubo diferente. Ah, o senhor usa um adubo diferente? Falei, é um adubo que a gente vende, tal. Aí eu peguei e dei um adubo para ela. Falei, olha, a senhora tem planta em casa? Tenho. Ela falou, mas eu moro em apartamento. Falei, não tem problema. Aí dei para ela, ensinei ela a usar. Falei, experimenta depois, a próxima vez que a senhora vier aqui, a senhora me conta se a senhora gostou ou não. Então, assim, você vê os olhos da pessoa brilharem. Por quê? Porque ela tem planta em casa e quando ela vem em casa, ela acha encantador. A nossa casa realmente, ela tem muita planta e as plantas estão muito bonitas. As nossas plantas são realmente diferenciadas. Por quê? Porque a gente cuida delas, porque a gente aduba, porque a gente tem o carinho de pôr água no dia que precisa. A gente acaba tendo uma relação bacana com as plantas. A gente forma um casal bacana. Os moradores da casa com as plantas, certo? Por quê? Porque a planta também precisa de um casal perfeito. Ela necessita do carinho da gente. Se eu não der o carinho que ela precisa, o adubo que ela precisa, a luz que ela precisa, o local que ela precisa, ela não vai se dar bem, tá? Então, é essa a minha ideia de você ir montando o casal. Por que que eu falo casal? Porque o ideal é sempre você combinar duas coisas para combinar a terceira. Então, quer dizer, você combina o vaso com o substrato. E aí você combina, aí virou um vaso. Aí você combina com a planta, formou um casal. Aí você pega este vaso, certo? E aí você combina com o quê? Com o local certo, a luz certa. Ele estando no local certo, com a luz certa, que formou o casal, você vai o quê? Fazer a rega certa. Então você vai sempre combinando duas coisas. Não combina tudo de uma vez. Vai combinando aos poucos. Pô, ó, esse cachepô aqui tem mais drenagem. Esse cachepô fica do lado de fora de casa, pega chuva. Certo? Então, ele combina com o local onde pega a chuva. Porque a gente não tem controle da chuva. Se fosse um vaso fechado, ele não estaria bem lá. Por quê? Porque o dia que chovesse muito, ele ia encharcar, a planta ia morrer. Então você sempre vai combinando duas coisas de cada vez. Uma vez definido o vaso, olha lá, é um vaso que pode ir para a chuva. Aí eu combino ele com a chuva. Então, este casal perfeito, que é o que eu estou propondo vocês fazerem. Sempre que vocês fizerem alguma coisa, vocês decidam onde pôr. Eu vou mostrar uma outra planta que aqui, vamos falar de novo do casal. A Ju já mostrou essa plantinha aqui. É uma Cattleya Amethystoglossa cerulea. Aí vocês vão aqui, ó. Vamos lá ver as raízes. Olha lá, ó. Bem enraizada pro lado de fora da planta. Bem enraizada aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo virar para vocês. Olha lá, ó. Raízes com coifas novas, tudo bonitinho. A planta está com espata. Esta planta, normalmente, ela seca a espata e depois vem a flor. Então, tem gente que fala assim, ah, secou, vou cortar. Não corte espata. Essa planta é uma bifoliar. Outro dia eu estava falando para vocês que as bifoliares não gostam de ficarem expostas à luz, principalmente à luz do meio-dia, porque vai bater luz forte e ela vai sentir, é uma planta mais sensível. E tá aqui de novo o casal perfeito. Por quê? Vaso de barro. Ok? Substrato, pessoal, dá a impressão de casca de pinos, tá bem velho. Casca de pinos com carvão né, amor? O quê? Casca de pinos com carvão, né? Essa aí? É. E tem umas macadâmia no meio, tem umas pedrinhas no meio, mas foi feita uma mistura, tá? Ela se adaptou bem. Só que aqui, nós montamos os casais aqui. Vaso com substrato, certo? Vaso de barro com substrato de retenção. Tem uma retenção boa porque tem um pouco de esfagno no meio, então vai reter água. Se eu pôr essa planta na chuva, eu perco essa planta. Por quê? Porque quando chover, esse vaso, ele vai, apesar dele ter boa drenagem, ele vai encharcar muito mais do que esse.
E aí o que vai acontecer? Excesso de umidade nas raízes das orquídeas, eu acabo tendo apodrecimento das raízes e eu perco a minha planta. Então, vocês vejam, aqui este casal montado, essa planta montada, essa família montada, o local dela ideal não é a chuva. Eu não posso pôr na chuva, tá? Aí a gente vai pensando, a gente vai analisando, vai mudando. Vou mostrar outra planta para vocês. Amor, você me ajuda com aquela que você botou longe? Cuidado. Esse é meu xodó. Xodó da Ju. Minha gente, planta linda. Essa tá com a gente. Você lembra, amor? Também 4 anos? Ah, essa foi da exposição de Rio Claro, a última que 3 nós anos, fomos. então. 3 anos. Vai fazer 3 anos agora. Tá aí, ó. Deixa eu me segurar firme ela aqui, porque se isso aqui cair, eu tô roubado. Pessoal, é um cataceto black, tá? Da flor bem escura, tá? Não é preto, porque não existe flor completamente preta. Mas a gente olhando, ela chega bem próximo do preto. Aqui novamente, pessoal, vasinho de barro, cachepô, certo? Bem furadinho, bem vazadinho, substrato fino e a planta tá aí. Vocês podem ver que ela gostou muito do local. As raízes cresceram, passaram por dentro do substrato, buscaram a ventilação de que elas tanto amam e tá aí. Ela floresceu o ano passado, né, meu amor? Nessa época. Ela floresce nessa época, época do frio. Tá florescendo de novo. Vocês podem ver que os botões estão bem bonitos, tá? Ele vai ficar bem pretinho, bem bacana. Então, Olhando agora, parece que não vai ficar preto nunca, né? É. Fica muito preta. A impressão é o seguinte, ele é vermelho, não dá a impressão que vai escurecer não, mas ele fica bem black, mas bem black mesmo. Tá aí, de novo, o cataceto é uma planta bacana, tem um cultivozinho um pouquinho diferente, a gente já mostrou para vocês. Ela agora nessa época, a gente vai acabar tirando um pouco da umidade, ela não pode receber muita umidade. Já tiramos, né? Já tirou, né? Adubação e água. Já foi retirado a água. A Ju não está molhando essas plantas, elas estão, não está recebendo umidade nenhuma, porque se eu molhar ela, o que vai acontecer? Qual é o segredo dessa planta? Essa planta é o seguinte, ela não pode dar frentes novas no inverno. Por quê? Porque ela não gosta de frio. Se o broto nascer agora, quando vem o frio, queima o broto, mata o broto, você perde 1 ano na sua planta. Eu demorei para entender isso, para aprender, porque a primeira que eu trouxe lá da região de Araçatuba, foi um presente da sogra, o passarinho levou para a planta dela, ela me deu uma muda aí, eu trouxe para casa, coloquei no coqueiro, igual estava na casa dela. Na casa dela ficava maravilhosa, aqui em casa não ia para frente. Aí eu fui descobrir por quê. E aí eu entendi, a geada nossa matava o broto novo. E a planta foi definhando, quase que eu perdi essa planta, tá? Mas aí eu aprendi o que fazer e eu ensino para vocês. Eu costumo dizer que é o seguinte, a maioria dos catacetos, acho que pelo menos o que a gente tem, todos eles você tira a umidade, tira a água do dia das mães ao dia dos pais. Fácil de lembrar. Tira a água, ela não vai morrer. E aí você espera, atrasa a brotação o máximo possível. Lógico, se no meio desse caminho vir o broto, você vê que nasceu o brotinho, ele começar a prosperar, você volta a regar e aí você vai guardar ela num local que não pegue frio, para proteger aquele broto, tá? E aí você vai ter floração maravilhosa. Os catacetos, eles são umas plantas muito exóticas, com floração bem diferenciadas. Então, o que eu queria comentar com vocês sobre casal perfeito é justamente o que eu falei para vocês.
Por que é difícil a gente combinar? Que é o que eu falei para você. Você combina duas coisas. Olha que coisa esquisita para dizer de um casal. Eu pego um ser vivo, uma planta, e combino com um pedaço de madeira. E falo que é um casal. Então, são coisas muito distintas. Aí as pessoas costumam falar assim, mas é mais fácil combinar coisas parecidas. Será? A minha pergunta para vocês nesse domingo é justamente isso. Qual o segredo de você montar um casal? O segredo de montar um casal é entender a necessidade do outro. A plantinha tem uma necessidade. E o cachepô oferece essa necessidade que ela precisa. Ela precisa de ventilação, ela precisa de um local firme, ela precisa de um lugar que ela possa fazer a moradia dela por muito tempo. Então, é uma madeirinha durável. Ela precisa que a água, quando bata, retenha um pouquinho e escorra. Então, vocês vejam, este material oferece coisas que a planta precisa. E aí se forma o casal. Aí eu vou falar para vocês um pouquinho da gente, né? Eu formo um casal com a minha esposa. Certo? Olhando, parece assim, mas são duas pessoas, é fácil combinar. Né? Um homem e uma mulher. Quase não tem diferença, né? Aí que a gente começa a perceber como as coisas são distintas e se assemelham à natureza. Por quê? Porque o homem tem um perfil, uma maneira de pensar, uma maneira de agir. A mulher tem outro perfil, outra forma de pensar, outra forma de agir, outra forma de analisar as coisas. Mas o que dá certo no casal perfeito? É quando um complementa o outro. Eu e minha esposa somos muito, mas muito diferentes, tá? E não adianta eu querer ficar parecido com ela, e nem ela ficar parecida comigo. Por quê? Então, vamos usar assim um detalhe só. Vamos falar só, não vou falar nem de qualidade nem de defeito. Vamos falar de característica. A minha esposa é aceleradíssima, certo? Eu costumo dizer o seguinte, que ela começa a fazer para depois descobrir o que ela está fazendo. Então ela é super ativa. Ela vai fazendo. Eu sou o contrário. Eu gosto de pensar, de planejar, saber se vai dar certo, fazer conta, quanto que eu vou gastar, se vai valer a pena. Então, quando ela me vê fazendo isso, ela fica muito brava. Por quê? Porque ela já estaria fazendo. E eu estou perdendo tempo. Por quê? Porque eu estou planejando. Certo? Então, mas isso são complementares. Por quê? Porque tem hora que a gente precisa planejar as coisas. E tem hora que a gente tem que executar as coisas. Então, o nosso casal aqui, um executa muito rápido, muito bem, muito. O outro planeja, pensa, elabora, certo? Então, um complementa o outro. E no dia a dia é igual. Cada um tem uma característica. Cada um tem um gosto. A gente se parece muito e a gente é muito diferente. Então, este convívio do dia a dia, este convívio de uma madeira que serve de base com uma planta que vive, que respira, que recebe energia, forma um casal justamente por isso, porque um auxilia o outro. E é isso que eu gostaria que você olhasse na sua vida e visse que a gente tem que fazer casais o tempo todo, certo? É o casal do sofá com a sala, é o casal do tapete com o móvel da TV, é o casal da camisa com a calça, é o casal da jaqueta com a camisa. É o adubo com a plantinha. A Ju falou, é o adubo com a plantinha,
certo? Eu falei para vocês que não adianta nada eu formar um casal perfeito e esquecer da rega, esquecer da adubação. Então, esquecer da polinização. Esquecer que tem os bichinhos, esquecer que tem as cochonilhas, esquecer que tem o sol que pode queimar, esquecer que vem o frio. Então, e na vida da gente é igual. A gente tem que ir montando a nossa vida, fazendo casais, escolhas, juntando coisas diferentes para que crie uma harmonia, para que crie uma família. E a gente tem que alimentar isso, tá? Então, todas as vezes que você conseguir montar boas bases, você combinou o casal perfeito, colocou no lugar certo e alimentou isso, você vai ter sucesso. Eu sempre falo, a gente sempre usa um adubo que fabrico, certo? Chama-se Forte-Risa. É um adubo fantástico, é fantástico realmente. Quem usa sabe disso. E eu sempre desafio as pessoas. Muitas e muitas vezes, alguém perguntou para mim, mas funciona? A minha resposta sempre foi a mesma. Você vai me falar que funciona. Eu afirmo que é bom e que funciona, mas você vai ver funcionar. Você vai colocar nas suas plantas e você vai ver a diferença. Tá? Eu tenho casos assim muito interessantes, porque ao longo desses anos, muita gente que colocou esse adubo ficou impressionado, porque ele não acreditava que pudesse dar tanta diferença. Eu, ao longo dos anos, eu sempre usei muitos adubos, eu sempre testei adubo nas plantas, certo? É o alimento. E é muito difícil a gente avaliar resultado de adubo, porque a gente passa e normalmente a gente não vê resultado. Nas orquídeas tem um agravante. Alguns adubos que eu testei, eu vi resultado negativo. Tá? Eu tenho um amigo que tem uma fábrica de adubos, que a gente sempre conversa, e ele volta e meia vem, ô Márcio, testa esse adubo aqui, vê se funciona para a orquídea. Eu falo, vou testar. E alguns adubos que ele me trouxe para testar, eu olhava para ele e falava assim, não serve. Aí, mas por que, Márcio? Porque é muito bom, é muito forte. A orquídea não gosta de adubo forte. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu falei, então tá bom, vou testar só em uma. Aí eu falei, mas por quê? Porque vai queimar as raízes. Ah, não vai queimar, vamos ver. Então tá bom. Aí eu pegava a planta, escolhia uma planta, falava, ó, tá vendo, ó? Tá vendo as pontinhas, as coifinhas, as raízes, tá linda, não tá? Tá, vamos pôr? Não queima, né? Não queima, fica tranquilo. Fui lá, 3 dias. Daqui 3 dias eu mando a foto da planta para você. Aí passava 3 dias, batia a foto e mandava para ele. As raízes completamente queimadas. Então, os adubos para as orquídeas têm essa característica. Ele tem que ser perfeito realmente. Porque se o adubo for muito bom, faz mal para a orquídea. Mas como assim, Márcio? O adubo bom vai fazer mal para a orquídea? Faz. Se ele for forte, a orquídea ela desenvolveu uma característica muito interessante. O meu cunhado é biólogo e ele diz o seguinte, que a orquídea é a planta são as plantas mais evoluídas da natureza. Por quê? Porque elas saíram da terra e subiram para as árvores. Nessa evolução, elas criaram mecanismos para sobreviver longe da terra. Tá? Então, ela criou 2 mecanismos, que são, 2 não, vários. Um é se fixar no tronco, então ela agarra no tronco. Segundo, ela precisa captar umidade. A terra, quando chove, fica úmida por muito tempo, tá? Às vezes ela nem chega a secar. Ela pode estar seca por cima, mas no subsolo tem umidade. Então, as plantas puxam essa água, as árvores, as plantas. Então, ela teve que desenvolver, primeiro, ela teve que captar água do ar. Ok? Mas só que é o seguinte, ela também tem que se defender do excesso de água. Por quê? Se ela capta do ar, um pouquinho de água para ela é suficiente. Mas quando chove muito, é muita água. Então, elas ficaram todas aparentes, certo? Ela capta a água quando precisa e ela usa o ar, o vento, para eliminar o excesso de água. Por isso que quando a gente enterra as orquídeas, faz mal. Segunda coisa que ela se adaptou. De onde ela pega os nutrientes que ela precisa?
Ela vai pegar da poeira, da sujeirinha. Então, ela ficou especialista em pegar pequenas quantidades de nutrientes. Então, e ela fez casamentos. As raízes das orquídeas fizeram casamentos com os fungos, com as bactérias, com outros organismos que fornecem os nutrientes para elas. E aí é que entra o Forte-Riza. O Forte-Riza faz exatamente esse papel. Ele leva para a planta esta natureza, esta capacidade de fazer uma associação, de digerir os nutrientes e entregar o nutriente para a orquídea. Tá? Se vocês pegarem uma árvore, cortar a raiz de uma árvore, vocês vão ver que a raiz é o seguinte: a raiz das árvores são raízes grossas e ela tem raízes mais finas, e nas raízes mais finas ela tem tipo uns pelinhos, bem fininho. As orquídeas não têm esses pelinhos, tá? Essas micro-raízes, essas radicelas que o pessoal fala das árvores, são as plantas que captam os nutrientes que estão na terra. Quando entra a água, os micronutrientes ficam ali dissolvidos, as radicelas absorvem e levam para a planta fazer todo o mecanismo de produção de energia. As orquídeas não têm radicela. Vocês vejam, as raízes das orquídeas são grossas. É uma raiz única, não tem aqueles pelinhos que os outros vegetais têm da terra. Então, a energia dela tem que estar, vamos dizer assim, meio que processada. Ela tem que ter um casamento com alguém. Aí esse casamento é feito com os micro-organismos que estão no substrato e que quebram as energias, processam as energias e compartilham. Tá? Os fungos que se grudam às raízes das orquídeas, eles são muito interessantes. Por quê? Olha que a associação de micorriza, que é a associação entre as raízes e os fungos, o que acontece? O fungo se liga na raiz da orquídea e forma aquela teia. Aquela teia deles busca água e nutrientes. Essa água, esse nutriente, ela puxa e traz para a raiz da orquídea. A raiz da orquídea pega essa água, esse nutriente, sobe, faz a fotossíntese, elabora a seiva, produz a energia necessária e distribui para a planta. A hora que essa energia, porque a seiva bruta, lá na biologia, a seiva bruta faz o caminho para cima, até as folhas, onde ela é processada pela fotossíntese da planta. Uma vez elaborada a seiva, produzida a energia, essa energia retorna, desce, distribuindo energia para toda a planta. E aí, o fungo que participou da produção, o fornecimento dos micronutrientes, ele recebe a seiva elaborada. E ele sobrevive com essa seiva elaborada pela planta. Por isso que essa associação, esse casamento entre os micro-organismos presentes no solo, no substrato e as plantas fazem tanto bem. Por isso que quando você coloca o Forte-Riza na planta, cria essa associação de micro-organismos que agem sobre aquele composto de farelos que a gente coloca e a tua orquídea mostra para você resultado. Você vê a diferença. Você fala, mas é incrível, como pode? Eu coloquei hoje, às vezes dá uma semana, você já falou, mas a planta já está diferente. Passa 15 dias, você vê as raízes. Tá? Tem planta que demora mais tempo? Tem planta que demora, por quê? Porque de repente ela não está no momento de emissão de raiz. Ela tá, de repente ela está lá fraquinha, está precisando de energia. Ela precisa passar aquele estresse. É igual a gente, né? Que nem eu que tive Covid, saí do hospital
magrinho, fraquinho, não conseguia nem falar. Então, a energia que eu precisava, a energia que eu tinha era para quê? Para se manter em pé. Depois de um tempo, tal, que aí a energia volta, que você começa a caminhar, a andar, a conversar, a se sentir bem novamente. A planta é igual. Se ela passou um estresse, toda a energia que ela tem, ela vai guardar para se restabelecer, para se, certo? Buscar energia e aí começar a soltar raiz, brotação, floração. Então, o adubo, ele é responsável por isso. O adubo Forte-Risa, ele tem essa característica de se associar rapidamente às raízes da planta e de fornecer energia, nutrientes necessários para que as plantas se desenvolvam muito e muito bem. Tá? Pessoal, eu quero fazer um comentário, normalmente eu faço e hoje eu acabei esquecendo. Eu não leio. O óculos aqui não ajuda, tá? Então fica muito difícil se eu for ler as suas mensagens. Então eu peço desculpa, tá? Eu não consigo ler e responder para vocês. Então eu acabo lendo depois, vendo alguns comentários, algumas dúvidas e eu preparo material para outras lives, tá? Então eu peço desculpa, eu não vou responder, tá? É uma característica do casamento do Márcio com óculos, ele não ajuda, tá? Aí eu perco muito tempo em achar lá para ler, então não vale a pena, tá? É melhor eu conversar com vocês, vou pegar as perguntas que vocês fizerem para mim, ou eu falo para a Ju, Ju, o pessoal tá com dúvida em tal coisa, aí ela fala, então a gente procura responder em outro movimento, tá? Em outra live. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Por que eu chamei de casal perfeito? Justamente por isso. Porque o segredo da vida não é o segredo do cultivo. O segredo da vida é saber que quando se casa duas coisas, se casam duas coisas diferentes, certo? E que esse casamento é feito para que um ajude o outro, tá? Então, quando você fornece um adubo para uma planta, você está fazendo um casamento. Casamento de quem precisa de alimento, certo? E o alimento. Tá? Então, o alimento vai se transformar em energia para a planta. Então, sempre no casamento, uma parte fornece e a outra se beneficia. Num casamento entre duas pessoas, os dois têm que fornecer para poder receber. Esse é o segredo. Tá? Então, a gente quando casa, a gente casa para ser feliz. Mas principalmente para fazer alguém feliz. Porque se a pessoa com quem você se casou não for feliz, é muito difícil você dizer que você tem um casal perfeito. Tá? Então, a minha dica para vocês, como eu sempre falo, a minha dica é entender, tá? Com o cultivo das plantas, observando as plantas. Você fala, pô, mas que casamento, né? A madeirinha com a planta. Mas, pô, essa madeirinha aqui um dia foi uma árvore. Ela foi cortada, foi serrada, virou um cachepô e está ajudando um outro vegetal a sobreviver. Essa madeira faz parte do ecossistema, certo? Ela está aqui, ela vai se degradar, ela vai se transformar em energia para outro vegetal. Você vê que interessante? Quando eu era criança, tinha uma frase que se usava muito, e hoje a gente, não sei se era a época da escola, hoje praticamente a gente a gente quase não ouve, que no mundo, né, nada se cria, nada se inventa, né? Tudo se transforma, né? Então, as coisas vão se transformando. Então, esses ingredientes aqui que formaram o nosso casal perfeito, eles de alguma forma se beneficiam um do outro. Mesmo você achando que a madeira está aqui só fornecendo, ela também está recebendo a ação do tempo, os micro-organismos estão agindo nela, estão tirando pedacinho, estão comendo ela, mas ela vai virar matéria-prima de novo para as outras árvores que fazem parte do ecossistema. Então,
tudo está interligado, nada está fora deste mundo. Então, a minha dica para vocês é justamente essa. Lembre-se sempre que para você ser feliz, você tem que fornecer algo. Tá? Sempre você tem que doar algo, certo? Você tem que dar uma parte sua para alguém, para você receber de volta. Não queira só receber. As plantinhas precisam da sua doação de tempo, de carinho, de cuidado, de olhar, para poder fornecer de volta um aspecto bonito, uma flor bonita, um ambiente agradável, certo? Para quem gosta de planta, que nem na minha casa, é a decoração da minha casa, é um visual bonito, é o local onde eu me distraio, onde eu olho, onde eu penso, onde me ajuda a tirar o meu estresse. Então, a planta que está ali, dá a impressão que não está fazendo nada, ela está fazendo bem a mim, ao meu ambiente, e eu estou retribuindo a ela, cuidando, fornecendo adubo, é uma troca, ok? Então, fica aí a minha dica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, entendido o que é um casal perfeito, entendido a minha proposta sobre o casal perfeito, e eu queria dizer para vocês, aproveitem, hoje é dia dos namorados. Eu sempre falei assim, que a gente gosta muito de receber, né? Todo mundo gosta de ganhar um presente. Todo mundo gosta de ser lembrado. Mas é melhor você dar do que receber. Porque quem dá, tem. E quem recebe, precisa receber. Então eu sempre digo assim, eu prefiro ajudar, se eu puder escolher, né? Eu prefiro ajudar do que ser ajudado. Porque é difícil, minha gente, quando a gente precisa de ajuda, tá? Eu aqui na minha cidade comento assim que hoje é difícil andar de carro na cidade. A minha cidade sempre foi uma cidade diferenciada, nós estamos numa região, a gente costuma dizer que a nossa região é uma região rica, onde tem muito trabalho, onde as pessoas vivem relativamente bem. A minha cidade praticamente não tem favela, tá? Só que a gente tem agora um morador de rua. Tem o imigrante que não tem dinheiro, tem o pessoal que mora na rua que é drogado, que pede. Então a gente sai no sinaleiro e é um monte de gente pedindo dinheiro. E eu fico realmente entristecido. Eu estou dentro de um carro, eu estou trabalhando, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, e eu vejo gente que está ali pedindo. Então eu sei que tem gente que está ali porque quer, porque gosta de viver na rua e gosta de pedir. Mas tem gente ali que está pedindo por necessidade, porque não tem alimento. Então nessa hora, eu e minha esposa, a gente sempre... Todo mundo fala que pra gente não dá, né? Não dá porque faz errado, que a gente incentiva o crime. Mas quando você vê uma família, alguém com uma criança, um boliviano, um venezuelano, um imigrante, lá com a família, com criança. Aqui na nossa região a gente tem o pessoal indígena que pede e vive pedindo. Dá muita dó ver que a pessoa precisa chegar à opção de pedir dinheiro. Então nessa hora eu sempre falo, é muito mais fácil a gente poder dar do que ter que ir lá no sinaleiro, vender uma bala, vender uma paçoquinha para poder cuidar da família. Então eu gostaria de deixar essa dica, essa mensagem para vocês. Se você pode dar, se você pode ajudar alguém, você dê, você ajude, tá? Não precisa tirar do seu prato, mas você pode dividir um pouquinho, tá? Faça isso. Ajude, compartilhe conhecimento, compartilhe alegria, dê um beijo, dê um abraço, dê um feliz Dia dos Namorados para o seu companheiro, sua companheira. E lembre que nós passamos um momento muito difícil, o Covid passou por aí, muita gente sentiu o que é perder alguém, o que é sentir ir para o hospital e falar assim, eu posso morrer, posso não sair daqui. Todo mundo perdeu um amigo, alguém da família, um conhecido, um vizinho. Então, vamos tentar viver um pouco mais leve, mais alegre, mais feliz.
Sejam um casal feliz, tá? Bom Dia dos Namorados para vocês. Deus abençoe imensamente a cada um de vocês e que vocês possam ter a possibilidade, a oportunidade e a felicidade de compartilhar o que você tem com alguém. Pode ser um pouquinho, mas sempre que a gente compartilha, Deus está falando para você, você compartilha porque você tem. Então, se você tem, você pode compartilhar, compartilhe. Faça essa bênção na vida de alguém. Dê um pouquinho do que você tem. Pode ser tempo, pode ser carinho, pode ser abraço, pode ser um prato de arroz, pode ser qualquer coisa. Compartilhe com alguém, tá? Deus abençoe vocês. A minha companheira linda, maravilhosa, minha esposa, está aqui do meu lado. E fica aí o recadinho. Feliz Dia dos Namorados! Foi boa a live, hein, gente? Adoramos! E conta a informação valiosa, né? Isso que é bacana. Essa combinação perfeita, forma o casal perfeito. E antes de começar a live, eu tava conversando com o Márcio. Ontem a gente falou, né? Aí eu comentei com ele o que eu falaria nessa live. Aí ele falou, eu vou falar exatamente isso, né? Eu pensei na junção, o casal perfeito, o vaso e o substrato e a planta. Pensei nos agentes polinizadores, né? O casal perfeito, a abelhinha polinizando. Sem essa união perfeita, não tem vida. Não tem vida. Né? A junção dos fungos micorrízicos, né? Sem ele com a planta, sem ele no substrato, sem o fungo na árvore, não tem casal perfeito, não tem vida. Não tem como. Né? Então eu falei disso, falei da abelha, né? Falei do forte-risa, falei dos micorrizas. Então a gente já estava em sintonia. E essa sintonia dá o casal perfeito, não é isso aí? Né? Nem sempre é tudo perfeito, né, gente? Quando a gente erra o substrato, dá zebra, né? Mas a gente pode corrigir. Então, o casal perfeito é isso. Em tudo na nossa vida, muitas coisas a gente vai unir, não vai dar certo e a gente vai ter que ajustar. Então, o casamento perfeito em tudo na nossa vida são ajustes, né? Testes, fazendo esse carinho, esse aprendizado. Então, isso que é bacana. Eu desejo um bom domingo para vocês. Aqui no sol tá super gostoso, dentro de casa tá super gelado. Mais um feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Um beijo, obrigada pela companhia de vocês, viu? Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Mara, tchau. Tchau.